Então vamos começar a nossa palestra depois dessa leitura com o título Não Basta Saber, é preciso amar, é preciso sentir. Porque muitas vezes a gente se prende muito a certas práticas que são vazias para nós. Muitas vezes a gente se apega muito a uma mensagem que muitas vezes não entendemos o real significado e a religião que seguimos acaba perdendo sentido. Mas o problema não está na religião em si, está na maneira em que o homem acaba manipulando a seu bel prazer, as suas necessidades, aquilo que ele acha que é certo no momento que ele está vivendo, né? Como se fosse uma condensação de vontades que ele tivesse para suprir as suas necessidades. Então ele acaba incorporando isso nas religiões e aí criando práticas que muitas vezes a gente pratica sem entender, né? Então a gente sabe, mas não sente. A gente sabe, mas não compreende o real significado. E a questão é que nós acabamos nos apegando muitas vezes a uma palavra vazia ou a práticas que não fazem sentido, né? Ao nos apegarmos ao ritual, nós ignoramos o sentido por trás de tudo isso, porque logicamente há um significado por trás dessas manifestações, mas acabamos perdendo o objetivo principal, que é a nossa melhora, né? Porque a religião ela está aí para que nós nos melhoremos cada vez mais. Mas como nós nos apegamos às práticas externas, acabamos nos esquecendo disso. E aí a gente para e pensa assim, mas eu sou espírita, a gente não tem práticas externas, a gente vai se apegar aqui. Não tem imagem, não tem nada proibindo, nada desse tipo. Mas aí se a gente parar para pensar, acaba tendo sim. Olha só, no Espiritismo nós estamos salvos desses rituais? Depende da maneira que eu encaro tudo isso. Muitas pessoas vão ao centro espírita só pelo passe. E às vezes não entendem nem o que é o passe, mas vão para lá só para isso. Acabam esquecendo de que o real significado de tudo isso é você ir para a palestra, assistir, refletir, aplicar mensagens à sua situação e buscar se melhorar. O passe, a água fluidificada, vai servir como um alívio momentâneo que nós precisamos também para reequilibrar nossas energias. E através desse reequilíbrio a gente consegue de maneira momentânea, mas a cura permanente vem da nossa reforma íntima, né? E muitas pessoas acham que vão se curar só pelo passe, pela água fluidificada e acabam tornando isso um ritual, né? Fazendo disso um ritual. Ou então aqueles que vão para assistência espiritual só para contar quantas palestras já foram. Eu já fiz 10 palestras, já fiz 12. E qual o real significado? Por que você está fazendo? Só para atingir o ciclo, para completar o ciclo? Ou você já sentiu uma melhora em si? Você quer continuar os estudos? Como que é? Não que a pessoa tenha que ficar na casa espírita depois que ela melhorou, mas o sentido é esse, é de se melhorar e não de ir por ir, né? Então a gente tem que refletir que às vezes nós estamos sim suscetíveis a fazer práticas, mesmo no espiritismo, a realizar práticas que às vezes não entendemos, né? E aí vem aquele convite do Espírito de Verdade no capítulo 6, que ele fala: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, primeira coisa, amar, mas depois se instruir, buscar entender. Então, através das mensagens a gente aprende o amor e aplica na nossa vida. E depois, através do estudo, através da instrução, a gente compreende a sua real essência. Isso faz com que fique guardado dentro de nós de uma maneira muito mais efetiva, né? Porque quando a gente entende por que e para que estamos fazendo algo, retemos muito melhor do que se a gente faz de uma maneira automática, né? Mas principalmente a gente tem que estar atento àqueles espíritas que muito estudam, sabem todas as obras básicas, sabem de tudo e pouco praticam. Esse é o principal foco que a gente tem que ter para que isso não aconteça com a gente. Porque senão
nós estaríamos nos equiparando, digamos, aos fariseus, que eram os mais esclarecidos na época de Jesus, sabiam todas as escrituras, os textos sagrados, mas não aplicavam. Então, do que adianta a gente ter essa mensagem tão bonita, né, de que a vida continua, de que podemos nos comunicar com os espíritos, mas a gente só ou guarda para si e não auxilia o próximo, ou usa dessa palavra para machucar o próximo, às vezes, para atingir, né? A gente tem que estar muito atento também a isso, a buscar, praticar e ver a mensagem como se fosse primeiramente para a gente, porque é para o nosso autoaprimoramento. E não ficar apontando, dizendo, essa mensagem fulano que tinha que ler, essa mensagem é a cara da minha mãe. Não é assim, né? A gente primeiro vê o que tira para nós, e porque a nossa encarnação depende de nós mesmos, não é o que o outro faz, é problema do outro. E isso faz com que a gente reflita o que estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida, né? Será que nós realmente estamos nos esforçando para colocar em primeiro lugar a nossa vivência em Cristo? Ou estamos nos esforçando para mostrar para todo mundo que eu tenho uma religião, para mostrar que eu vou sempre ao Centro Espírita, assisto muitas palestras, mas será que isso está sendo efetivo na minha vida, né? Ou será que a gente está se apegando mais a essas práticas exteriores para mostrar para os outros, né? Porque, infelizmente, a gente se apega a isso e não entende o que faz. É como uma frase do Haroldo Dutra que ele fala: se você não põe significado, não põe sentido naquilo que você faz, aquilo que você faz perde todo o significado, né? Perde tudo se a gente não entende, está fazendo por quê, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos, não querendo atacar nunca, né? Mas que a gente reflita para ver qual que é o real sentido das práticas que nós fazemos. Por exemplo, o Natal. Muitas vezes a gente dá o foco no que é secundário, que são os presentes, né? Se você fala Natal, já pensa presente. E a gente esquece que o real sentido é comemorar o nascimento de Jesus, né? Comemorar a sua vinda para esse mundo que trouxe a luz para a nossa vivência. Esse é o significado de estar com família, de viver em família esse momento. Mas aí desviamos de acordo com a nossa vontade momentânea, passageira, e foca nos presentes, né? O jejum dos católicos, dos protestantes, muitos encaram o jejum como uma barganha com Deus, né? Se eu conseguir atingir isso aqui, coisas boas vão acontecer na minha vida. Se eu fizer jejum por uma semana, Deus vai deixar eu passar no vestibular. E não é bem assim. Eu estava vendo uma entrevista com o padre Fábio de Mello, e ele estava falando sobre o real significado do jejum, que é de mostrar para o homem que ele pode dominar suas vontades, que ele pode se superar. Um dia que você passa, digamos, sem comer pão, e você gosta muito de pão, é um dia em que você sabe que consegue ficar sem. E durante esse período de jejum você sabe que consegue ficar sem também, superar, e você vê que a força que você tem dentro de si é mais forte do que as suas vontades. Então esse é o sentido do jejum, mas as pessoas usam como se fosse uma barganha, né? Então, pra gente ver como que a gente deturpa as coisas ao nosso entendimento ainda muito infantil. E não tem a fé raciocinada de buscar entender por que eu estou fazendo isso, né? É a questão que eu falei do passe da água fluidificada também. Será que eu entendo por que eu estou tomando água fluidificada? Por que eu estou recebendo o passe? Eu não vou deixar essa pergunta no ar. Para quem não sabe, o passe serve para que a gente tenha as nossas energias reequilibradas, né? Então nós estamos cuidando do nosso corpo espiritual. E a água, ela serve para que a gente cuide do corpo físico, porque ela é fluidificada. E como a água é matéria, né, é através da matéria fluidificada que nós vamos reenergizar o nosso corpo físico também, porque matéria cuida de matéria, espírito cuida de espírito. Será que a gente sabia disso quando estava recebendo passe? É bom que agora tem significado. E isso me lembra uma passagem não, uma vivência que tive nos trabalhos espíritas, né,
onde nós fazemos trabalho voluntário nos sábados, é uma cozinha que a gente distribui sopa. E no meio do trabalho, quando a sopa está cozinhando, para não perdermos as energias, a gente para e faz um evangelho enquanto a sopa está cozinhando. Como era o evangelho, tiveram a ideia de separar uns copinhos para cada membro tomar um pouquinho de água fluidificada, né? Aconteceu que começou a crescer nosso trabalho, começaram a chegar mais pessoas, que foi muito bom. Só que o problema é que no meio do evangelho todo mundo não prestava atenção na leitura, eles prestavam atenção na distribuição dos copos da água fluidificada. E ninguém entrava por um ouvido e saía pelo outro a essência da palavra do Cristo, e o pessoal só olhando para a água. Às vezes não sabia nem o que era, mas achava que era, não sei, né? Mas aí ficava só olhando para a água e esquecia do real sentido, que era o evangelho, para que as nossas energias ficassem equilibradas. Aí a gente tirou essa prática dos copinhos porque estava perdendo o sentido, né? A gente estava desviando algo que era muito bom para algo que era secundário. É isso que a gente tem que ter um senso crítico também. Faz sentido ter água fluidificada? Faz. Mas se estava desfocando, né, tirando do seu real significado, vamos voltar para o real significado. E assim que a gente adquire maturidade para ter água fluidificada novamente, ótimo. Se não, também é bom, porque não vamos estar perdendo nada, né? O importante, como eu falei, é a essência dos ensinamentos de Jesus. Porque toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Isso está no capítulo 8 do Evangelho. E é realmente isso. A religião não é para que a gente preste contas à sociedade mostrando que a gente tem uma. Ela serve para que a gente busque identificar as nossas falhas, para que a gente se melhore, busque o conforto também, busque entender os ensinamentos, aplicá-los à nossa vida e também trazer esse conforto nos momentos de dificuldade, né? Para isso que serve, não algo que seja de maneira automática e vazia, sem sentido. O objetivo da religião é de melhorar o homem. Se não estamos nos melhorando na nossa religião, que busquemos aprofundar os nossos conhecimentos. E aqui em todas as religiões, não estou dizendo que o espiritismo é melhor, muito pelo contrário, todas as religiões são importantes. Cada um fica na religião em que se sente mais confortável, porque todas vão chegar ao mesmo centro, que é Deus, né? Então, será que nós estamos nos melhorando com as nossas idas ao centro espírita, à missa, ao culto? Será que estamos nos melhorando? Ou será apenas uma ida de maneira automática, né? Qual que é o sentido que eu estou colocando? Será que eu estou realmente sentindo o sentido de tudo isso? Será que eu internalizei? Será que eu estou aprendendo a amar através disso? Ou não? Tá tudo na mesma, né? São reflexões que a gente tem que ter. E aí vem outro ponto. E quando nós já temos o esclarecimento de que se a gente está fazendo tudo certinho, né? A gente viu que a religião está nos melhorando, que nós temos uma disciplina, um estudo, um senso crítico. Ok, e agora? Agora o mais importante, que é amar, né? Não basta saber, é preciso amar, é o título dessa palestra. Senão nós vamos estar nos equiparando aos fariseus, seria um farisaísmo moderno. A gente sabe de tudo do espiritismo e não aplicamos a nós mesmos, a nossa vivência, porque aplicar o evangelho é buscar seguir a doutrina de amor de Jesus, né? Senão nós estaremos nos equiparando a, como Jesus falou, de sepulcros caiados, né? Que são brancos por fora, mas dentro cheio de podridão, né? Seremos cegos guiando cegos, e quando um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Então esse senso crítico que a gente tem que ter. Ok, eu sei, mas será que eu estou aplicando na minha vida? Será que eu estou buscando amar o próximo como Jesus nos amou, né? Isso é muito importante, principalmente para os trabalhadores, né? Essa questão de cegos guiando cegos. Porque, imagine, eu aqui, como palestrante nesse momento, falo uma coisa e
na vida real eu ajo de uma maneira totalmente desproporcional. Não seria estranho? Então a gente tem que buscar aplicar primeiro a nossa vida para depois passar para o outro. Esse que é o sentido. E tendo em mente de que somos falíveis também. Então pode ser que vocês me vejam por aí na rua perdendo a cabeça às vezes, porque acontece, somos seres humanos, né? Mas o sentido é de buscar sempre manter a calma e a tranquilidade. E reconhecer que se erramos, podemos corrigir isso também, né? Isso me lembra do livro Voltei, não sei se vocês já leram, é uma leitura bem bacaninha, um livro fininho, é Friedrich Figner, na verdade esse era o nome real dele. Ele vem com o irmão Jacob falar da experiência dele depois que desencarnou, porque ele era top dos top lá na FEB, na Federação Espírita Brasileira. Ele tinha um alto cargo lá, um posto, e ele era palestrante, dirigia uns grupos de estudo e tal, era aquele espírita assíduo, né? Mas quando ele desencarnou, ele ficou meio chocado, porque ele viu que outras pessoas tinham mais luz do que ele. A luz dele era bem pequenininha e outras pessoas que não eram espíritas, não eram assíduos nas suas religiões e tal, elas tinham uma luz muito maior que ele. Então qual que é o sentido desse livro? O sentido é de que ele se tornou um mendigo de luz e que ele estava tendo muito acesso ao conhecimento, mas pouca prática, enquanto essas outras pessoas podiam ter pouco acesso ao conhecimento, mas estavam praticando e vivenciando os ensinamentos de Jesus. E esse é o convite para que vivenciemos e não para que apenas saibamos, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço diário que ele tem de domar essas más tendências, de buscar aplicar o evangelho na sua vida. Então é isso que a gente tem que buscar fazer também, né? Senão no outro lado da vida estaremos sendo também mendigos de luz, né? Então o convite é feito a todos nós de buscar aplicar, e é uma coisa tão simples, a gente que complica, né? Amai-vos uns aos outros. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento que Jesus veio trazer para nós. E a gente dificulta. Somos complicados, né? Então, aqui trazendo de volta a frase do Espírito de Verdade, ele diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo, e os erros que nela criaram raiz são de origem humana. Então é isso, a gente não tem que buscar atacar as religiões dizendo, essa é ruim porque meu primo saiu mal dessa, essa aqui eu não gosto muito porque eles fazem isso. Não, o problema não é a religião, o problema não é o cristianismo, o problema foram as adaptações que o próprio homem fez nas diversas religiões, buscando atender às suas necessidades individuais. E não é assim, temos que buscar a essência. Então a proposta do Espiritismo é de vir como a palavra do Cristo redivivo, né? Buscar renascer aqueles ensinamentos, né? E com a explicação dos Espíritos para complementar a essência da palavra do Cristo. Então, como ele diz, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então, amar sempre a si e ao próximo, e a Deus também. Segundo, instruí-vos. É instrução, é a fé raciocinada, é você saber o que está fazendo e por que está fazendo e como isso vai melhorar a sua vida ou a vida do próximo, né? Não aceitar tudo de primeira. É bom que nós tenhamos indagações também, é bom que a pessoa não venha aceitando tudo de primeira, né? Porque quando nós fazemos indagações, as perguntas são respondidas e nós conseguimos internalizar e compreender de uma maneira muito melhor, né? Então, nós estimulamos muito o estudo para que isso venha a se sedimentar dentro de nós, esse sentimento, mas não deixando de lado o principal, que é o amor, né? Porque se a gente fizer uma reflexão e voltar alguns séculos no passado, a gente não tinha acesso à Bíblia. Não tinha acesso nem a uma missa decente, porque era em latim. E quem não sabia latim ia para lá para quê?
para cumprir com essas demandas da sociedade, né? Mas olha só que felicidade hoje em dia. Nós não somos perseguidos porque somos cristãos. Nós temos o conhecimento a qualquer momento na internet colocar Evangelho segundo o Espiritismo, vai aparecer lá, então tá tudo muito facilitado. Nós temos a liberdade de ir para o centro espírita ou assistir palestras online, a gente tem tudo de mão beijada. E ainda assim, a gente insiste em ficar na inércia, em não ir adiante, não aprofundar esse conhecimento que nos traz tanto conforto, que nos traz tanta luz, né? É algo para a gente refletir também. Hoje a gente não é perseguido, não é jogado aos leões por acreditar na palavra do Cristo. Mas ainda assim a gente olha com um pouco de receio de ir mais além, e a oportunidade é nos dada, né? Então que a gente não se esqueça da nossa responsabilidade também de amar e buscar o entendimento, buscar essa fé raciocinada, essa instrução que a nós é dado ter através da análise da Bíblia, do Evangelho, comparar os dois para ver se realmente faz sentido aquilo que a palestrante falou, porque achei estranho, vou pesquisar, e é isso que a gente tem que incentivar no próximo, né? Então, sem esquecer principalmente do caráter consolador da doutrina. Isso é muito importante. O Espiritismo, que é o consolador prometido. Do que adiantam essas palestras técnicas, livros complicados que explicam de maneira química, física, biológica que o perispírito existe? Do que adianta a gente assistir isso? Não estou dizendo que não é importante, é pelo aspecto científico. Mas do que adianta se não traz por trás um caráter consolador também, né? Se ela é só técnica, se não atinge o nosso coração, não traz esse conforto que a palavra do Cristo traz, então a gente está meio que desviando do caminho, está usando a religião de uma maneira não muito adequada, né? Porque o principal sentido do Espiritismo não é de fazer ciência, é de consolar, é de nos levar de volta, nós, ovelhas desgarradas, voltar para o nosso pastor, né? Esse é o sentido. Porque o que será do conhecimento sem o amor? Como Paulo dizia, ainda que eu falasse a língua de todos os homens, compreenda a linguagem dos anjos, se eu não tiver caridade, ou se eu não tiver amor, dependendo da tradução que vocês preferem, se eu não tiver caridade, nada disso me adianta. E é verdade. O que adianta a gente saber de tantas coisas se a gente não tem o amor? Por outro lado, quando temos o amor, mesmo aquilo pouco que a gente tem se multiplica tanto mais, né? Porque conseguimos contagiar o próximo. Quem não fica hipnotizado quando vê um professor que gosta do que ensina, que gosta do que faz e nos passa a instrução, mas através do amor, amor pelos seus alunos, amor pelo que faz, amor pelo que ensina, não torna tudo muito mais fácil de aprender, muito mais tocante, não faz com que nós queiramos realmente entender tudo isso? Então esse é o sentido de nada adianta o conhecimento sem o amor. Nada adianta eu saber se eu não sinto, né? Por isso o Espiritismo vem nos trazer, como diz a prece de Cáritas, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho de se retirar a vossa imagem. Olha que coisa mais bonita, né? É a gente não aceitar tudo aquilo que nos é dado ou e buscar ir mais profundamente, ir adiante. Porque Jesus ama e ensina. Não vou dizer que ele amou e ensinou, porque ele vive dentro de nós e ainda está velando por nós, né? Todos os ensinamentos de Jesus se baseavam no amai-vos e instruí-vos. Ele apresentava as parábolas aos que estavam ouvindo, né? Ele não dizia assim, você tem que fazer isso. Não, eles perguntavam, mestre, e o perdão? Como que eu tenho que fazer? Aí ele ia e contava uma parábola e dava moral, claro, né? Mas ele não falava, Pedro, você tem que fazer isso. Não,
ele deixava o livre-arbítrio da pessoa, se fizesse sentido para ela, aí sim ela seguiria. Então é o amor e a instrução, é esse sentimento de que com as parábolas ele não impunha o seu pensamento, né? Apresentava os fatos e consequências e as pessoas tinham o livre-arbítrio de seguir ou não seguir. E através do amor ele conseguia tocar o coração da pessoa, né? Fazer com que ela enxergasse o sentido de tudo aquilo que é o sentido do amor. E como dizia Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, foram bastantes 3 anos só de evangelização para que a palavra do Cristo se estendesse por todos os continentes. Até hoje, estamos em 2020, isso é resultado de 3 anos de pregação do Cristo. Mas ele completa dizendo que não foi pela ciência nem pela arte oratória que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. Foi pela sua emanação de amor que ele conseguiu conquistar todos esses adeptos do cristianismo, né? Toda essa multidão que é devota ao Cristo é por causa do seu amor que ele sentiu pelos povos daquela época e que ele sente por nós até hoje, por todo o planeta. E os seus ensinamentos estão mergulhados nesse amor. Quando entramos em contato com ele através do estudo, entramos em contato e internalizamos o seu amor dentro de nós, nas nossas vidas. Então essa é a reflexão que quis deixar hoje pra gente. Espero que tenha sido claro, que tenha sido bom para vocês, que a gente fique com essas reflexões lembrando que não basta saber, é preciso amar também.